Olá! Vamos então dar continuidade ao estudo da população no que respeita à geografia. E hoje vamos falar sobre migrações. Portanto, vamos colocar aqui o título do nosso tema: Migrações. E então, o que é migração? Em contexto de geografia, o que é que significa migração? Migração é o movimento de indivíduos dentro ou fora do mesmo país ou para fora desse país. Relativamente ao país de origem, ou seja, as pessoas do país de onde são originários, as pessoas tornam-se imigrantes quando saem para fora do país, imigrantes com E. Porquê? Porque vão para o exterior. Relativamente ao país que os acolhe, eles são imigrantes com I, porque vão entrar no interior de um país. Portanto, vamos aqui escrever essas definições, ok? Vamos só pôr aqui uma cor diferente para poder distinguir. Então, vá lá. Migração. Então, movimento de indivíduos. Esse movimento pode ser dentro do país ou fora do país. Relativamente aos movimentos que vão para fora do país, podemos então ter dois tipos de migração. É a migração com E, e aliás, pronuncia-se imigração. Eu aqui é que fiz questão de dar a ênfase ao E para poder distinguir de imigração com I. E a diferença, conforme já vimos, é que os imigrantes com E são pessoas que saem do país de origem. Enquanto que os imigrantes com I são pessoas que entram num país de acolhimento. Certo? Vamos então dar continuidade ao nosso tema. Quanto ao espaço, nós também podemos dividir as migrações. As migrações podem ser de dois grandes tipos. Podem ser migrações internas ou migrações externas. Nas migrações internas, podemos ter o êxodo rural, que, como vocês devem saber, é a saída da população dos campos para as cidades. Mas também podemos ter exatamente o movimento contrário, que é a saída da população das cidades para o campo, e aí isso chama-se êxodo urbano. Também podemos ter outra migração, que é mais pontual, ou seja, são as migrações pendulares, que é a saída das populações das cidades das cidades ou do campo para o seu local de trabalho, ou seja, são migrações que são feitas diariamente. As pessoas têm que sair da sua área de residência para ir para uma área diferente, porque lá se situa o seu emprego. Quanto às migrações externas, ou seja, migrações que são feitas para fora do país, temos a imigração com E e a imigração com I, conforme já vimos, e estas, cada uma delas pode ser de três tipos: intercontinentais, transoceânicas ou intracontinentais. E vamos já escrever aqui a definição de cada uma delas. Portanto, esquematizando, temos aqui as migrações que podem ser de dois tipos. Conforme tínhamos dito, as internas e as migrações externas. Nas internas temos então o êxodo rural, saída da população do campo para a cidade,
o êxodo urbano, saída da população das cidades para o campo, e as migrações pendulares, que é então a deslocação das pessoas para fora da sua área de residência para poderem ir para o seu emprego. Quanto às migrações externas, temos dois grandes tipos, que é a imigração com E, saída para o exterior, e imigração com I, que é a entrada num país de acolhimento. E quer uma, quer outra, podem ser de três tipos: intercontinental, ou seja, dentro de continentes diferentes, ou seja, pode ser uma pessoa da Europa que queira emigrar para a América, ou para a África, ou para a Ásia. Pode ser transoceânica, que implica a travessia de um oceano. Por exemplo, imaginem que uma pessoa de Portugal quer emigrar para os Estados Unidos, tem que fazer uma travessia transatlântica, neste caso transoceânica, porque o Oceano Atlântico é um oceano, e portanto é uma migração transoceânica. Ou então podem ser ainda intracontinental, ou seja, dentro do mesmo continente. Por exemplo, europeus que vivam em Portugal, na Bélgica, na França, na Suíça, podem emigrar para outros países europeus. Um exemplo disso tem sido a população que tem saído de Portugal e tem emigrado, nomeadamente para a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça, a França, ou seja, países que se situam todos no continente europeu. Continuando então com a nossa matéria. Quanto à forma, as migrações também podem ser classificadas. E neste caso, vou passar aqui o esquema. Podem ser migrações voluntárias ou migrações forçadas. O que é que são migrações voluntárias? Voluntárias são migrações que são feitas a favor da vontade da pessoa, ou seja, a pessoa emigrou, mas foi porque quis. Enquanto que as migrações forçadas já são migrações que foram feitas contra a vontade das pessoas. As pessoas emigraram não porque quisessem, mas por necessidade. Ou porque alguém as expulsa dos seus países, como tem sido o caso de muitas guerras que têm então dado origem a muitos refugiados que saem do seu país que está em guerra e se refugiam noutros países vizinhos para poderem ter paz. Isto é a classificação quanto à forma. Quanto à duração, temos dois tipos de migração. Podem ser definitivas ou temporárias. Definitivas é quando a pessoa vai emigrar para um país ou para uma região e sabe que vai ficar lá ou tenciona ficar lá o resto da sua vida. Enquanto que as temporárias não, têm uma duração relativamente curta de tempo em que as pessoas vão permanecer nesse local ou país. Exemplo disso são, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar durante alguns meses ou durante algumas semanas para países estrangeiros. Quanto ao controlo, temos também dois tipos de migrações, ou seja, as migrações legais, a favor da lei, e as migrações clandestinas ou ilegais. Existe um sistema jurídico ou legal para as migrações dentro de um país, dentro de um continente. Todas as pessoas que façam a sua movimentação a favor dessa lei estão então a praticar uma migração legal. Quanto às pessoas que fazem o seu movimento contra o que é exigido nessas leis, são então migrações clandestinas ou ilegais. A pessoa está a fazer um movimento sem dar
conhecimento às autoridades devidas. E pronto, muito resumidamente então, temos aqui dois tipos de migrações, internas e externas. As internas podemos incluir o êxodo rural, o êxodo urbano e as migrações pendulares. Quanto às externas, temos dois grandes grupos, que é a imigração com E, que é a saída para o exterior, de pessoas, saída do seu país, e a imigração com I, que é a entrada de pessoas para o interior de um país. E estas dois grandes tipos de migrações externas podem ser classificadas de três formas: intercontinental, ou seja, entre continentes diferentes; transoceânicas, ou seja, que implica a travessia de um oceano; ou intracontinental, ou seja, dentro do próprio continente. Por hoje é tudo em relação às migrações. Depois veremos o próximo vídeo, que será acerca de população, mas vamos aqui focalizar diversidade cultural nas populações e o que é que isso implica quando estas se deslocam. Bom trabalho!